tarde, tudo bem? Iremos realizar aqui então um exercício referente ao projeto de uma rede coletora de esgotos. Então vou ler aqui o exemplo, que a gente vai realizar. Retirei do livro do Tsuchi esse exemplo. O livro é Coleta e Transportes de Esgoto Sanitário, do Tsuchi e do Pedro Além Sobrinho. Bem, nesse projeto que nós iremos realizar, nós vamos determinar o diâmetro e verificar as condições de funcionamento de um trecho de uma rede. Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui embaixo a nossa rede completa. Então, temos a rede completa. Nós vamos fazer verificação apenas desse trecho. O que seria fazer verificação? Quando nós fazemos o projeto, nós estimamos a vazão. Por meio da vazão inicial e da final, a gente determina diâmetro e inclinação. Com os diâmetros e inclinações, nós vamos fazer as verificações. Quais são as verificações? Verificação 1, tensão trativa. E a segunda verificação, verificar os critérios de velocidade, que nós já vamos verificar. Então, quais são os dados que nós temos? A nossa rede, que é a rede total, ela vai ter 2.000 habitantes no início e 3.500 habitantes no final do projeto. O comprimento total da rede, se nós chamarmos todos os trechos, aqui eu fiz um desenho qualquer, é 2.877 metros. Nosso comprimento, nosso trecho, 550 metros. Taxa de infiltração, que foi estimada, 0,1 litros por segundo por quilômetro. E a cota inicial e cota final do trecho, 45,4 e 38,1. Vamos usar os coeficientes padrões, coeficiente de retorno, 0,8. E coeficiente K1, 1,2, coeficiente K2, 1,5. Eu peguei o livro lá do Tsuchi para fazer o exemplo e fiz algumas modificações. Então, ele está parecido com o texto livre. Outra questão importante aqui na rede, eu fiz um desenho, apenas como representação, eu coloquei alguns sistemas de inspeção. Não necessariamente é um posto de visita, um posto de inspeção, uma caixa de passagem, ou mesmo um terminal de limpeza, ok? Além disso também, por ser só um esboço, não respeitei as distâncias exigidas segundo a NBR, 120 metros, ou caso quem esteja fazendo projeto no Rio Grande do Sul, desculpa, a NBR sugere 100 metros e no Rio Grande do Sul a Corsa permite 120 metros, tá ok? Mas vamos fazer o exercício aqui, que esse não é o foco aqui, ok? Então, esse é o nosso problema. Vamos resolver ele. Bom, como que a gente vai fazer a resolução do nosso problema? Bem, inicialmente, vamos colocar os dados conhecidos aqui. População inicial, população final, taxa de consumo, 200 litros por habitante dia, coeficiente de retorno, K1, K2 e taxa de infiltração. Também temos o nosso comprimento total, 2.877 metros. Bem, conheço a população. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a vazão de demanda inicial e a vazão de demanda final. Ok? Peculiaridade desse problema, elas apresentam valores diferentes. Vazão de demanda inicial vai ser calculada em função de quê? População inicial, consumo, 200 litros por habitante dia, coeficiente de retorno, o quanto do nossa água utilizada vai virar esgoto, e coeficiente K2. Uso um coeficiente de ajuste, 86.400 segundos em um dia, e eu calculo a minha vazão de demanda inicial para toda a minha rede, 5,56 litros por segundo. A vazão de demanda final, metodologia similar, a principal diferença é que agora nós vamos utilizar o coeficiente K1 também, e a população vai ser diferente. Temos então a vazão inicial e a vazão final. Essa aqui é a vazão de toda a rede, como se tivesse um ponto aqui, Por exemplo, se tivéssemos uma saída aqui, essa seria a saída da minha rede, 5,56 e 11,67, tá ok? Bem, mas eu preciso calcular as vazões iniciais e finais do meu trecho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma regra de 3. Então, para essa regra de 3, eu vou calcular a minha taxa inicial e a minha taxa final, ok? Mas antes disso, antes de calcular essa taxa inicial e essa taxa final, a gente tem que observar uma questão importante. Nós vamos ter modificação no comprimento. Então, a minha taxa inicial e a minha taxa final vão ser calculadas com o valor inicial, com o comprimento de toda a rede.
2.877. Então, eu simplesmente vou dividir a vazão de demanda pelo comprimento do trecho. Tá ok? Aqui, o que eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar e somar a minha taxa de infiltração. Tá ok? Então, eu vou transformar numa taxa e somo a minha taxa de infiltração. Então, 1.000 vezes a minha vazão inicial dividido pelo comprimento mais a taxa de infiltração. Por que esse valor 1.000? Por uma questão muito importante. Quando nós estimamos ou quando nós procuramos alguma referência, a taxa de infiltração ela sempre está em litros por segundo por quilômetro. Tá ok? Então, por isso, nós vamos trabalhar utilizando este valor. Tá ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bem, temos então aqui os nossos valores. Taxa de infiltração inicial e a taxa de infiltração final. Mesmo procedimento, vazão final dividido pelo comprimento, 1.000 coeficiente de ajuste, né? E somamos com a nossa taxa de infiltração. Bem, agora nós vamos determinar a vazão inicial e a vazão final. Para a vazão inicial, nós vamos pegar o nosso comprimento e multiplicar pela taxa. Novamente, 1.000 coeficiente de ajuste. Antes a gente multiplicou, agora a gente divide. Tá ok? Então eu encontro meus valores de vazão inicial e meus valores de vazão final. Ok? Então agora eu posso dizer, olha, agora sim, considerando a taxa de infiltração, eu sei qual vai ser a vazão inicial e a vazão final para o meu projeto. Tá ok? Maravilha, vamos continuar o nosso projeto. Para o nosso projeto, nós vamos determinar o diâmetro e determinar a inclinação. Tá ok? Quando a gente calcula o diâmetro, a gente automaticamente utiliza na sua fórmula a inclinação. Então, primeiro, nós vamos determinar os valores da inclinação. Tá ok? Bem, antes de determinar os valores da inclinação, a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular a vazão inicial e a vazão final para o nosso projeto. Tá ok? Bom, como que a gente vai calcular a vazão? Bem, a gente falou antes de fazer uma regra de 3, então nós vamos pegar a taxa inicial, 2,031, e multiplicar pelo comprimento do trecho, 550 metros. Isso vai nos dar uma vazão de 1,1171. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para o valor final, vazão final. Comprimento vezes essa taxa de infiltração. Taxa de infiltração não, a taxa geral dividido por 1.000 também, coeficiente de ajuste, muito cuidado, né? Quando a gente faz essa modificação. Sempre que a gente transforma de taxa, que está em litros por segundo por quilômetro, para vazão, a gente tem que colocar nosso comprimento também em vazão. Então, como que eu fiz aqui? Eu simplesmente dividi por 1.000. Tá ok? 550 metros dividido por 1.000, 0,55 km. Tá ok? Temos então as nossas vazões. A vazão inicial e também a vazão final. A gente tem só uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Bom, quando a gente calcula a nossa vazão, tanto a inicial quanto a final, nós estamos estimando em função de uma população, né? Não necessariamente esse valor é um valor real. Por que não? Porque em alguns casos a gente acaba trabalhando com valores diferentes. Mas como assim? Eu calculei a vazão. Esse valor ele é calculado a partir de um valor médio. E como ele é calculado a partir de um valor médio, quando nós temos situações de populações pequenas, vazões pequenas, ele costuma ter uma distorção em relação à realidade. Ok? Mas o que seria então a gente aproximar da realidade? Bem, para a gente aproximar da realidade, nós vamos utilizar os valores dos nossos equipamentos hidráulicos. E dentro dos equipamentos hidráulicos, nós temos um que tem a maior vazão de todas, que é o vaso sanitário. O vaso sanitário ele produz uma vazão de 1,5 litros por segundo. Então, sobre hipótese alguma, o meu valor vai ser inferior a 1,5 litros por segundo. Esse valor, inclusive, consta na norma. 1,5. Então, quer dizer que em momento algum minha vazão vai ser menor que 1,5? Sim. Então, esses valores que a gente calculou a partir de valores médios, considerando um uso diário, eles vão sempre ter esse ajuste. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma forma de exclusão. Caso o meu valor seja inferior a 1,5, eu vou usar 1,5. Caso ele seja maior, eu vou utilizar meu valor.
respectivo. Então, tenho aqui os dois valores de vazão que eu vou utilizar. 1.5 como vazão inicial e 2,2853 como minha vazão final. Ok? Então, esses são os valores que eu vou usar para o meu projeto. Bem, agora sim, nós vamos começar a calcular inclinação e também o diâmetro mínimo. Ok? Bom, o diâmetro utilizado. Bem, para calcular a inclinação, nós temos que ter uma questão importante na nossa mente. Poxa, mas qual inclinação eu vou usar? Bem, normalmente, o que seria mais barato? O mais barato, sem dúvida nenhuma, é a gente respeitar o terreno. Sempre trabalhar com recobrimento mínimo e utilizar a inclinação do terreno. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nossas cotas e nós vamos calcular qual é a inclinação do terreno. Então, simplesmente, diferença de cotas, cota inicial menos a cota final, dividido pelo comprimento. Então, nós temos aqui que a nossa inclinação é de 0,0133 metros por metro, ou seja, 13,3 metros a cada quilômetro. Ok? Então, essa seria a situação mais econômica. Bem, mas vamos supor que nós tivéssemos uma variação de inclinação pequena, ou mesmo terrenos planos. A nossa inclinação poderia ser muito baixa e impedir que o esgoto se movimentasse. Por isso que a gente vai ter que comparar esse valor com a inclinação mínima. Tá ok? Então, vamos calcular a inclinação mínima. Para o cálculo da inclinação mínima, nós vamos seguir o procedimento, né? Mesmo que a gente encontre no livro de Sutia, e também o procedimento da norma, né? As equações são as mesmas. Considerando tubos de concreto, a gente tem aqui a equação para inclinação mínima. Ela é simplesmente função da nossa vazão inicial, 0,0055, vazão inicial em litros por segundo, elevado na menos 0,47. Então, nós temos aqui o nosso valor da nossa inclinação. Ok? Então, qual que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a maior das duas. Se a inclinação mínima for a maior, a gente usa ela. Se não, a gente vai utilizar a inclinação do terreno. Então, no nosso caso, a inclinação utilizada é o valor máximo entre a mínima e a inclinação do terreno, ou seja, 0,0133. Ok? Conhecemos então a nossa inclinação. Vamos calcular o diâmetro? O diâmetro ele é muito fácil, ele é calculado simplesmente, estimado, né, a partir de uma fórmula. 0,063 vezes a vazão final, dividido por 1000 aqui, né, porque a gente quer ela em metros cúbicos por segundo. Essa equação aqui, diferente da anterior, utiliza a vazão em metros cúbicos por segundo, dividido pela raiz da inclinação. Esse valor numérico elevado na 0,375. Ok? 0,073. Como o valor for menor do que o mínimo, nós vamos usar o mínimo, que é 0,1, ou 100 milímetros. Tá ok? Observação importante: muitas companhias de saneamento e muitos municípios exigem um diâmetro superior a esse valor de 100 milímetros, geralmente 150 milímetros. Então, nesse caso, nós faríamos a elevação desse valor. Tá ok?